Guardando o pessoal entrar. Editamos uma musiquinha aqui. Vocês estão ouvindo, pessoal? Comenta aqui pra mim se vocês estão ouvindo. Uma música que fala dos super-heróis. Vocês estão ouvindo? Guardando o nosso convidado especial entrar. Hoje nós vamos conversar sobre liderança com o Antônio Medeiros. Deixa eu abaixar um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Oi, Rô, que saudade! Também amo essa música, eu lembro de você com essa música. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liderança, sobre o mindset do líder, o que é necessário para esse líder conseguir alcançar os seus objetivos. Vamos aguardar o nosso comandante entrar para bater esse papo super legal com a gente. Olá, comandante! Oi, Mari, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tá me ouvindo bem? Show de bola! Quero mandar um abraço para toda a sua audiência, toda essa galera aí que eu sei que você tá sempre muito bem acompanhada. De começo, Mari, quero dizer o seguinte, está uma chuva bacana aqui em Salvador, então pode ser que a minha internet ela varie. Se eu sentir que eu não vou conseguir, eu vou lá para fora, para a varanda, para a gente terminar, tá? Então, se eu cair, segura que eu estou voltando. Pode deixar. Não importa quantas vezes a gente vai cair, o importante é quantas vezes a gente vai se levantar. Com certeza, acho que essa é uma das principais lições de hoje, né? Então vamos para cima. Vamos para cima! Foguete não tem ré. Foguete não tem ré, com toda certeza. Pessoal, para quem não conhece, este é o Antônio Medeiros, o meu mentor super especial, que vem me ajudando muito nessa caminhada de 2021. Vamos fazer um ano inabalável, um ano imbatível, não é, comandante? Com toda certeza. Ele é tenente-coronel do Exército, então tem uma experiência de liderança de anos para trazer para a gente. Ele é palestrante profissional também. Então, vamos aproveitar que tem muito conteúdo legal chegando aí para vocês. Ok, Mari. Quero só pedir a nossa audiência que está aqui, né, para apertar ali no aviãozinho, chamar mais gente. Porque hoje tem dois assuntos que são vitais que a gente vai conversar, né? A gente vai conversar sobre liderança e a gente vai conversar sobre inteligência emocional, né? Poxa, será como que a inteligência emocional pode ajudar ou prejudicar a atitude, a ação, o desempenho, a performance do líder e de suas equipes? Então, estou à sua disposição e à disposição dessa galera maravilhosa que está aqui com a gente. Que delícia! Antes da gente começar, aproveitando o gancho, queria pedir para vocês darem um feedback positivo ou de desenvolvimento para a gente. Se vocês estiverem gostando da nossa live,
sobe coração para a gente ver que isso é um estímulo para a gente continuar trazendo conteúdo relevante para vocês. Deixem os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, em qualquer momento da live, pode escrever aqui que a gente vai responder a sua pergunta ao vivo. Caso você fique acanhado, com vergonha de fazer essa pergunta ao vivo, pode estar mandando no nosso direct depois, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Ok, 100%. Comandante, explica pra gente o que é uma liderança imbatível. Bom, primeira coisa, eu vou dizer o que não é imbatível, tá? Imbatível não é aquele que ganha todas as batalhas. O líder imbatível não é aquele que acerta sempre. Mas o líder imbatível é aquele que não desiste de lutar. Eu, durante a minha caminhada, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que viveram esse caminho de não desistir, né? Uma delas foi a Janete do basquete, já cansei de falar isso várias vezes, que a Janete, ela tinha um problema que ela tinha dificuldade de acertar de 3 e depois dos treinos ela ficava ali 600 bolas, 500 bolas e ela dizia, meu Deus, tem dia que eu saio dali meu braço está doendo. Um evento que ela foi participar com a gente, ela estava nos bastidores comigo e conversando com ela. Se você olhar, né, a vida dos atletas, você vai ver que muitas vezes eles perderam muitas competições, mas eles não perderam a vontade de lutar. Então, ser imbatível é não perder a vontade de lutar. E quanto a gente fala de liderança, Mário, existem diversas definições do que é o líder, né? James Hunter, que escreveu O Monge Executivo, que é um dos maiores escritores da atualidade, ele diz que liderar é a arte de você conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito sem que isso seja uma obrigação, né? É fazer com que as pessoas consigam fazer o que tem que ser feito sem que isso seja algo penoso e doloroso, né? Peter Drucker, que foi o pai da administração moderna, diz que liderar é você ter seguidores. Então, cada um tem a sua definição de liderança. Eu, depois de 27 anos... Isso que eu ia falar agora. Eu, depois de 27 anos trabalhando de norte a sul desse Brasil e tendo a oportunidade de liderar tropas no Brasil, fora do Brasil, eu costumo dizer que o líder é aquele que consegue equilibrar a missão a ser cumprida com as necessidades da equipe. O líder é aquele que talvez Deus tenha dado 2 olhos para o líder justamente para isso, para que ele possa olhar para a missão, para a tarefa, para aquilo que ele tem que fazer, e o outro olho ele olhar para as pessoas, olhar com aquele olhar, querendo entender quais são as necessidades das pessoas. E é aí, Mari, que entra a tão famosa inteligência emocional. É aí que as emoções, elas entram e fazem parte do jogo, fazem parte do resultado. Eu costumo dizer que alta performance, ela vem de uma fórmula muito simples, que é capacidade menos interferência. Capacidade é aquilo que você sabe fazer, é aquilo que você pode fazer. E interferência é aquilo que te permite fazer. Poxa, meu Deus, não entendi. Capacidade é aquilo que você pode fazer. E interferência é aquilo que realmente tira de você o máximo do que você pode entregar e permite que você entregue o resultado que você está entregando. E às vezes você vai falar assim, Medeiros, põe esse negócio aí no papel, fazendo favor, deixa eu entender isso daí. É muito simples, né? A gente vê que as grandes empresas contratam pelo que as pessoas podem entregar. E elas demitem pelo que as pessoas estão entregando. Então a grande verdade é, capacidade ou melhor, resultado ou alta performance a sua capacidade menos a interferência. Eu costumo contar uma história que uma vez eu servia numa unidade e tinha um soldado, e eu nunca tinha prestado atenção no soldado. Um dia eu fiquei olhando ele entrar e percebi que ele entrava todos os dias sem blusa, né? E estava fazendo um frio, 3 graus. Um dia eu chamei o soldado e falei, soldado, por que você vem sem blusa? Ele disse, não, capitão, não sinto frio não. E eu mandei investigar e descobri que aquele soldado, ele era filho de uma prostituta. A mãe dele tinha sido assassinada no prostíbulo, ele não conheceu o pai. E ele não vinha com blusa porque ele não tinha blusa.
E naquele dia eu reuni a equipe e falei, olha, vamos fazer um enxoval para ele. E eu fiz questão de comprar uma blusa nova e entregar para ele. Depois daquele dia ele foi um outro soldado. Mas por quê? Não porque ele aprendeu uma nova capacidade, mas é porque eu supri uma necessidade e isso encheu o tanque emocional dele e ele passou a ser uma nova pessoa a partir do momento que ele se sentiu olhado, que ele se sentiu visto, que ele se sentiu integrante de uma equipe. Então, liderança e emoção tem tudo a ver. E isso que essa história que você acabou de compartilhar com a gente me trouxe algumas reflexões, né? Esse olhar para o indivíduo num lugar tão frio que vocês trabalhavam, que vinha sem camisa, e você se preocupar com a história dele e realmente ir atrás, isso é o que eu chamo de humanização dentro da equipe, né? É você olhar para o seu parceiro que trabalha com você com olhos de carinho, com olhos de atenção e querendo trazer o melhor para ele também, não buscar apenas o próprio crescimento, e sim o de toda a equipe e de cada pessoa individualmente dentro da equipe, né? E como segunda reflexão, o que você falou, ele se sentiu parte, ele se sentiu integrante da equipe. Isso, Bert Hellinger, lá da constelação familiar, ele fala, né? São os 3 pilares, que é o pertencimento, a lei do dar e receber, o reconhecimento. Então, quando você tomou essa atitude para esse soldado, né? Com relação a esse soldado, ele se sentiu verdadeiramente parte de alguma coisa, principalmente por vir de uma história onde ele não tinha um pai. Então, ele nunca teve uma família assim grande para pertencer. E talvez naquele momento ele tivesse sentido parte de toda essa equipe verdadeiramente. E é como você falou, daí para frente ele foi uma outra pessoa e eu tenho certeza que ele vai lembrar disso para o resto da vida. Bom, é justamente isso, né? Com toda certeza. E tem uma frase do Simon Sinek, que escreveu Comece pelo Porquê e Descubra o Seu Porquê. O Simon Sinek, ele é um oficial do exército americano, ou foi da marinha americana, enfim. E ele disse o seguinte: todos os seus soldados são pessoas. Todos os seus clientes são pessoas. Todos os seus fornecedores são pessoas. Toda a sua equipe é formada por pessoas. Ou seja, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E aí você pode se perguntar assim, Medeiros, por que o Simon Sinek, ou Sinek, do jeito que você queira falar, falou sobre isso, né? E quando eu vou estudar um tema, Mari, eu gosto muito de ir digamos assim, buscar a fundo o que aquele tema significa. E quando eu falo sobre liderança, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre liderança, eu peguei assim umas 20, 30 definições das pessoas mais importantes sobre aquele assunto e fui olhando e tentando entender o que cada um queria dizer sobre liderança, né? E quando comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu fui na mesma direção, tá? No mesmo viés. E o que eu aprendi? Que inteligência é a capacidade que você tem de dar a resposta certa. Por que você diz que alguém é inteligente? Poxa, o fulano a Mari é inteligente. Certa. Por quê? Porque ela sempre dá a resposta certa quando é exigido dela alguma coisa que eu imaginei que fosse difícil ou eu imaginei que ela não fosse saber fazer, né? E nessa mesma pegada, eu fui estudar o que era emoção. E eu sempre, quando alguém fala uma palavra comigo, resiliência, emoção, qualquer palavra que você vai, eu vou sempre na etimologia da palavra. E eu costumo procurar assim, o que quer dizer, ou como que essa palavra se formou. E emoção vem do latim. E quer dizer para fora. Tá? E quer dizer para fora. Tá? E o sufixo vem de movimento. Então, emoção quer dizer de dentro para fora o movimento. Ou seja, quando você junta inteligência emocional, quer dizer o seguinte, é a capacidade de dar a resposta correta
mas uma resposta que vem motivada de dentro para fora. Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade que alguém tem de se movimentar na direção correta, calcado ou movido, baseado no seu sistema emocional. Poxa, Medeiros, explica isso melhor. Se você tem a capacidade de responder sempre da maneira correta, isso quer dizer que você nunca vai travar. Isso quer dizer que as interferências nunca vão dificultar o seu resultado. Imagina alguém que sabe tudo sobre um assunto qualquer aí. A Ana, minha amiga, entrou aqui, nutricionista. Vamos dizer que a Ana, uma das melhores nutricionistas do Brasil, com toda certeza, seja uma pessoa extremamente, ela é capacitada para falar sobre nutrição. Mas vamos dizer que ela chegou no palco onde tinha 2.000 pessoas e talvez ela não tenha conseguido colocar para fora tudo aquilo que ela sabe. Por quê? Porque ela foi atrapalhada por suas emoções. Aquilo que vem de dentro não permitiu que ela andasse na direção correta, não permitiu que ela falasse tudo que ela sabe sobre nutrição, não permitiu que ela expusesse todo o seu conhecimento para aquelas 2.000 pessoas. Mas por quê? Porque ela não sabe? Não. Porque a emoção não permitiu que ela andasse nessa direção. Tá certo? E o contrário também é verdade. Se a Ana chega lá e ela dá um show sobre nutrição, se ela fala abertamente, e a Ana tem um programa sobre nutrição bacana, a Denise, minha esposa, participa, eu participei, meus filhos todos participaram com ela, e se ela chega no palco e ela dá um show sobre nutrição, não é simplesmente porque ela tem capacidade. É porque ela tem capacidade e porque as emoções dela permitiram que ela andasse nessa direção. Tá certo? Então, entenda como que as emoções fazem parte do resultado e como as emoções fazem parte do processo de liderança. Porque se o líder não entende de pessoas, ele não entende do que ele não entende da arte, ele não entende, ele não é líder. Essa é a grande verdade. Se ele não entende de pessoas, ele não é líder. Ele pode ser um gerente, ele pode ser um gestor, ele pode ser o que ele for. Mas liderança, você precisa entender de pessoas. E entender de pessoas está ligado. Eu preciso entender de emoções. Até porque o nosso cérebro, ele foi programado para responder às nossas atitudes, às nossas dúvidas, com 90% das nossas emoções. Então, as nossas atitudes, elas são comandadas pelas nossas emoções. E complementando o que o comandante falou, se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de liderança. Se eu não entendo de emoções, eu não entendo de pessoas. E por que Exatamente. é importante a gente falar dessas emoções? Eu que venho da medicina chinesa, né, que trago essa bagagem milenar, as emoções, elas são responsáveis por tudo na nossa vida. Então, se eu tenho um desequilíbrio emocional, se eu não entendo de controle, gestão e inteligência emocional, eu permito que as emoções tomem conta das minhas decisões e eu permito que elas ajam no meu organismo. E o que isso pode acarretar a longo prazo? Eu posso ter doenças instaladas como ansiedade, depressão, câncer. Existe já estudos científicos comprovando a ligação direta da nossa emoção, do nosso sentimento, da nossa vibração com o aparecimento de doenças malignas como o câncer. E aí você pensa, se isso acontece dentro do meu corpo, e se dentro do olhar tridimensional, do olhar holístico, que é o mundo que eu vivo, se dentro desse mundo tudo que está no meu corpo é o que vai ser refletido aqui fora, se essas emoções podem trazer doenças para o meu corpo, elas podem trazer doenças para o meu sistema aqui fora. E essas doenças para o meu sistema aqui fora podem se manifestar como? Como instabilidade financeira, instabilidade nas empresas, no meu trabalho, eu não consigo cumprir todos os prazos, eu não consigo bater metas. Por quê? Porque eu não tenho esse controle emocional. Porque eu não sei priorizar o que realmente é importante.
Então, quando a gente estuda inteligência, controle, gestão emocional, a gente começa a olhar a vida com outros olhos, enxergar todas as possibilidades e dar prioridade para as nossas tarefas, para os nossos afazeres no dia a dia. É isso aí, com toda certeza, né? A gente costuma ouvir muito facilmente, né, de que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? E é justamente isso. Você pode perceber que quando você está nervoso ou você está emocionalmente abalado, você acaba tendo e isso interfere nas coisas. Travou um pouquinho. Oi? Voltei? Travou um pouquinho. Voltou. Tá? Então a gente percebe que quando emocionalmente a gente não está bem, o nosso corpo ele responde a isso, né? E o mais importante, Mari, é quando você como líder, você entender que quando que você precisa interferir na vida da sua equipe. Muitas vezes a pessoa não entrega o resultado que você espera, não é pela falta de capacidade, mas é justamente pela interferência que muitas vezes são trazidas pelas emoções. E eu costumo dizer que 70% a 80% das vezes que sou contratado para ir nas grandes empresas multinacionais, empresas de renome, e eu já rodei de norte a sul desse Brasil, em grandes empresas, 90% das vezes que eu sou contratado, ou melhor, 100% das vezes que eu sou contratado para aumentar a capacidade. E eu costumo dizer que 80% das vezes o que aquela equipe realmente precisava era de aumentar a capacidade. Muitas vezes o que ela precisa não é aumentar a capacidade, mas é justamente eliminar as interferências que são muitas vezes trazidas pelas emoções, trazidas por aquilo que as pessoas sentem. E muitas vezes a gente acha que a gente se conhece emocionalmente. Mas a grande verdade é que muitas vezes a gente anda no piloto automático. Eu costumo dizer para as pessoas que o mais importante não é a gente tentar ser inteligente emocionalmente. O mais importante é você tentar ser educado emocionalmente. Porque quando eu busco a educação emocional, eu acabo desenvolvendo a inteligência emocional. Perceba que alguém é inteligente a partir do momento que a gente percebe que essa pessoa foi educada para. Se você fala para mim assim, Carlos Medeiros tem uma capacidade tremenda de ser palestrante. Mas isso não veio por acaso. Isso veio porque eu fui educado, eu fui lapidado, eu fui ensinado a me comportar como tal. Tá certo? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam inteligência emocional, mas elas não entendem que mais importante do que a inteligência é você buscar primeiro a educação emocional. Medeiros, como é que eu busco a educação emocional e como é que eu levo para a minha equipe a educação emocional? Existem 3 coisas que são fundamentais nesse processo. O primeiro deles é a consciência. Eu preciso sair do piloto automático e eu preciso estar sempre consciente. Por que que eu agi assim ou por que que eu deixei de agir assim? Então, quando você começa a ter consciência das suas atitudes, quando você começa a ter consciência do porquê você fez ou deixou de fazer, o porquê você travou ou não travou, você começa a ser educado emocionalmente. Porque aí você começa a entender onde você precisa melhorar no lado emocional. A segunda coisa que eu preciso aprender é fazer a digestão emocional. Porque muitas vezes, o que acontece? O seu cérebro, o seu coração, não avisa para você que você vai ficar nervoso. Ele não avisa para você que alguém vai falar alguma coisa e você vai ficar emocionalmente desequilibrado. Isso simplesmente acontece e muitas vezes você não está esperando que isso aconteça. Tá certo? Então, a segunda coisa que você precisa aprender é fazer a digestão emocional. É você
introjetar aquela reação e você digerir a informação para que quando você for expressar, tá, o resultado daquilo que veio a você, isso não seja de uma forma tão violenta, tão brusca, que depois você vai se arrepender. Tá ok? Então, quando eu digo que você não responder no piloto automático, e quando eu falo que você precisa fazer a digestão, uma coisa está muito ligada à outra. Às vezes, Mário, a gente não sabe. Às vezes, a forma como o tom de voz que alguém fala para mim, isso pode trazer uma imagem da minha infância do meu pai quando falava comigo. E eu não gostava que ele falasse comigo daquela maneira. E rapidamente eu entro num piloto automático, eu não faço a digestão da emoção e eu respondo muitas vezes no que o pessoal chama de cérebro reptiliano. E isso vai gerar muitas vezes problemas futuros, como eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que me retratar, eu vou perder negócio, eu vou perder um grande amor, eu vou perder momentos com meus filhos, tá certo? Então, quando se fala em educação emocional, eu preciso entender, eu não posso ser automatizado. Eu preciso fazer a digestão dessa informação. E como é que é a melhor maneira para você fazer a digestão da emoção? É você fazer o inverso do que você está respirando. Quando você fica nervoso, existe uma grande probabilidade de você ficar ofegante e de você fazer respirações curtas. O passo de você se conhecer e não entrar no piloto automático e você reverter esse processo por meio da respiração, talvez seja um dos melhores exercícios para você digerir a informação. O contrário também é verdade. Se você está letárgico, se você não está com vontade de fazer as coisas, se você está se sentindo muito calmo por alguma coisa e você começa a aumentar a intensidade da respiração, isso traz mais adrenalina para você. Então, a grande verdade é, como é que eu faço a digestão dessa emoção? Eu preciso fazer o controle da respiração. Eu preciso criar um mecanismo para que eu consiga entender que algo mexeu comigo, ou seja, quando eu consigo entender que algo mexeu comigo, eu saio do piloto automático. Eu começo a refletir sobre isso. E depois eu começo a controlar isso. E como é que eu controlo isso? Uma das melhores ferramentas é a respiração, tá certo? E o terceiro passo é a reflexão. É entender como é que o estímulo chegou, como é que eu controlei o estímulo e como eu reagi. Quando eu consigo entender esses três passos, eu costumo a começar a ser educado emocionalmente e isso vai me fazer ser inteligente emocionalmente. Quando o líder ensina isso para a sua equipe, isso torna não só ele alguém inteligente emocionalmente, mas ele fortalece a inteligência emocional do time de uma forma completa. Ok? É bem profundo tudo isso que você falou pra gente agora e uma reflexão rápida que dá pra gente tirar de tudo isso. Uma observação, na verdade, que eu queria fazer. Quando você disse que a gente precisa digerir as nossas emoções, uma coisa que eu vejo muito, tanto no consultório como nos atendimentos online, é a questão do engolir seco. As pessoas entendem que, às vezes, para evitar uma situação, para evitar um constrangimento, a gente tem que engolir seco aquela situação e deixar para depois. Não, o que o comandante quis dizer e o que eu sempre falo para vocês aqui é que a gente precisa entender aquilo que eu estou sentindo e aquilo que aquela pessoa está sentindo. Eu sou responsável por aquilo que sai da minha boca, mas eu também sou responsável pela minha tonalidade de voz, pela minha expressão corporal, pela minha expressão facial. E existe uma observação que a gente faz dentro da análise de microexpressão, que é o seguinte: existe um tempo entre a minha fala e a minha linguagem corporal. Se esse tempo não está coerente, aquela informação não é verdade. Então, se, por exemplo, o comandante fala alguma coisa aqui que eu não gostei, e aí para fazer bonito ou para evitar um constrangimento,
eu tento concordar, eu tento agir positivamente, mostrar uma situação assim, vocês vão ver que há incongruência entre a minha fala e o meu gesto, a minha expressão corporal, a minha expressão facial. Isso é muito nítido na TV. Só para deixar claro para vocês, quando a gente vê uma cena onde uma pessoa está brava, se eu estou brava, eu vou dar um grito e vou bater, eu vou fazer junto. Eu não vou dar o grito e depois bater, ou bater e depois dar o grito. Isso é incoerência. E essa incoerência deixa muito nítido pra gente que aquilo não tá certo, que aquilo não é verdade. Mas eu engolir seco e agir com essa incoerência faz mal para minha saúde, por quê? Porque tudo isso vai se materializar no meu corpo. Tudo isso vai se materializar na minha mente. E aí, toda vez que alguém agir daquela forma ou repetir aquelas palavras, vai acionar o meu inconsciente que vai me fazer lembrar daquela situação. Que foi o exemplo que o comandante deu com o pai. Às vezes a tonalidade que alguma pessoa usa me remete ao jeito como o meu pai falava comigo e eu não gosto. Então, sem pensar, eu respondo com agressividade. É justamente isso que acontece. E principalmente eu vejo muito isso em pessoas que vieram de uma educação como a gente tinha até pouco tempo atrás, onde pai e mãe falavam, você tinha que engolir seco e tá tudo certo. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje eu já vejo que existe um outro padrão de educação entre pais e filhos e que isso consequentemente trará pessoas com muito menos traumas e muito menos gatilhos para esse tipo de atitude. Mas o que é mais importante de tudo isso, só para concluir, é que quando a gente digere a situação, quando a gente digere aquele acontecimento, eu soluciono o problema. Quando eu engulo seco, eu fico acumulando. E eu acumular, uma hora eu vou estourar, uma hora eu vou chegar no meu limite e aquilo não vai dar certo. E eu posso estourar com a pessoa errada. Então, trazendo isso para o meio corporativo, se eu engulo seco na minha vida pessoal, do meu marido, dos meus filhos, da minha esposa, quando eu chegar na frente de um cliente que me falar alguma coisa e eu já estou no limite, meu copo já está cheio, eu vou transbordar. E o meu cliente não tem nada a ver com aquilo. Então, por isso que a gente precisa aprender a ter esse controle e essa gestão das emoções. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com as situações, digerir e resolver elas efetivamente. Bom, é isso mesmo, Mário. Então, só vou voltar num item aqui que pode ser que eu tenha falado e não tenha me feito claro, né? Então, assim, um pouquinho da neurociência pra gente, né? Então, a respiração, ela está muito ligada com o nosso sistema nervoso autônomo. Então, quando eu fico nervoso, eu começo a respirar de forma mais rápida. E isso me deixa mais ofegante. E isso interfere em todo o sistema nervoso e interfere em todas as minhas respostas. Isso, quando eu estou mais ofegante, ou seja, quando alguém me fere e eu começo a ficar nervoso e isso me faz respirar mais rápido, isso tende a fazer com que eu vomite ou eu coloque para fora de uma forma mais forte, mais abrupta, aquilo que eu gostaria de falar. Quando eu consigo entender que eu não gostei, e eu começo a controlar a respiração primeiro, quando eu consigo diminuir a interferência da respiração no sistema nervoso autônomo, eu consigo me acalmar. E isso vai fazer com que eu consiga trazer a resposta na medida certa, mesmo que aquilo tenha me magoado. Então, a questão da respiração, ela na verdade é um termômetro de como você pode ou não responder. Tá? Então, a neurociência traz para nós que quando eu consigo regular a respiração, existe uma grande probabilidade de eu conseguir regular a resposta. Tá certo?
Agora, eu concordo, né, número, gênero e grau com você, que se você engole algo a seco, né, se você engole algo a seco, a tendência é você vomitar de volta, porque isso vai te entalar, vai ficar entalado e você vai vomitar de volta, tá certo? Mas a questão não é o engolir a seco, a questão é eu conseguir entender que eu não gostei e eu começar a controlar a resposta a partir da respiração. Porque quando eu consigo controlar a respiração, eu consigo controlar o meu sistema nervoso. Desculpa, te interrompi. Mas você sabe por que que esse controlar a respiração faz com que a gente consiga refletir melhor? Bom, dizem... Eu tenho a resposta. Então, dizem os estudiosos que quando você respira, né, quando você traz ar para dentro do cérebro, você oxigena o cérebro e isso faz mais conexões. E isso proporciona que as suas, como é que chama? As suas sinapses, elas sejam melhores, né? Exista mais sinapses, isso te dá uma capacidade melhor de observar e de responder. Agora, provavelmente, aliado ao sistema nervoso, talvez tenha uma outra explicação que eu não sei, que eu não sou especialista em liderança, em inteligência emocional. Mas agora eu fiquei curioso, explica pra gente aí. Dentro da medicina chinesa, a medicina chinesa, pessoal, é uma matéria, é um conhecimento que traz pra gente não só aonde colocar a agulha quando eu estou com dor. Ele fala de tudo como um todo. Por quê? A pessoa que chega aqui com dor no joelho, ela não tem só dor no joelho. Ela tem ansiedade, ela tem desequilíbrios emocionais, desequilíbrios energéticos em geral. Então, a medicina chinesa aborda o corpo humano como um todo, incluindo energia e a emoção. E por que que quando eu respiro profundamente, quando eu faço exercícios respiratórios, eu melhoro as minhas sinapses, eu melhoro a quantidade e a velocidade dessas sinapses no meu cérebro? Porque a gente absorve energia ao longo da nossa vida apenas de duas formas: a respiração e com a alimentação. Então, quando eu estou respirando, eu estou colocando energia para dentro do meu corpo e mandando embora todas as impurezas energéticas, todas as impurezas emocionais que existem dentro do meu corpo. Então, quando eu puxo o ar e solto, eu estou soltando toda a raiva, eu estou soltando toda a mágoa, eu estou soltando todo aquele sentimento que me fez não gostar daquela crítica ou daquela situação, daquela ideia que o pessoal trouxe para gente. Ou que, no caso, o comandante está trazendo, né? Vamos supor que estamos fazendo um diálogo, ele falou alguma coisa que eu não gostei, eu puxo o ar, solto. Então, quando eu solto, eu estou liberando todas essas ideias e estou permitindo abrir espaço dentro do meu cérebro para que eu consiga organizar melhor e entender aquilo que eu estou sentindo. Por que que eu fiquei com raiva nessa situação? Eu estou com medo, eu estou me sentindo ameaçada, ou aquilo realmente não me agradou, mexeu com alguma história no meu subconsciente, no meu inconsciente, trouxe isso à tona. Quando você entende o que você está sentindo, você sabe como reagir. Tanto você como pessoa, como você como líder. Se você observe que dentro da sua equipe existe uma pessoa que está mostrando agressividade e você consegue observar que aquilo é por medo, você vai acolher aquela pessoa e mostrar para ela que está tudo bem, que ela pode ser quem ela é, que vocês vão respeitar a opinião dela, mesmo que às vezes não concordem. Então, às vezes, a gente só precisa olhar para o outro como a gente gostaria que olhassem para a gente. E o ato de respirar, desses exercícios respiratórios, fazem isso, trazem mais consciência para as nossas atitudes. Nós recebemos algumas perguntas. O José: a expiração não deveria ser via nasal também?
Não, José, nesse caso não. Por quê? Quando eu faço a expiração pelo nariz, eu acabo controlando um pouco a saída de ar. Então, essa saída de ar, ela fica dificultada. Por quê? O ar dentro, se a gente cortasse o meu rosto aqui, não estou com nenhum livro de anatomia aqui para mostrar para vocês, mas nós temos vários canais que são os seios nasais, que por onde o ar entra, ele vai ser filtrado, aquecido e umidificado para chegar no nosso pulmão. Se eu expirar pelo nariz pensando nessa técnica de acalmar a mente, acalmar o Shen, eu vou estar dificultando a saída desse ar, porque ele vai ser barrado nesses seios nasais. Então, quando eu solto pela boca, além de soltar muito mais rápido, eu consigo soltar uma quantidade de ar muito maior, o que permite que eu oxigene melhor o meu pulmão e o meu cérebro, consequentemente. Responde sua pergunta? Escreve aqui pra gente. Ô, Mário, uma das coisas interessantes é que muitas vezes... Adorei. Uma das coisas que às vezes a gente acha é que quando se fala em inteligência emocional, a gente olha para cima, né? Mas a grande verdade é que a inteligência emocional é 360 graus, né? E inclusive para dentro. É a inteligência emocional para responder o chefe, mas é também a inteligência emocional de corrigir, de dar a mão, de estar junto do subordinado. Muitas vezes dá vontade de você chamar a atenção e dar aquela... Mas você entender que talvez não seja o momento. Respira, né? Respira e aí você acolhe. E depois, se você precisar, você trata. Então, essa dimensão é muito interessante. E poucas vezes as pessoas falam sobre isso, mas o importante é você ter inteligência emocional consigo mesmo. Porque o que acontece? Eu não lembro se foi o Sócrates que falou, se foi... Acho que foi, né? Conheça-te a ti mesmo e ganharás o mundo, né? Então Sócrates disse isso. E quando ele disse isso, uma das maiores verdades que eu já ouvi. Você conhece o outro quando você se conhece. Se você cobra muito de você, você vai cobrar muito do outro. Se você não tem inteligência emocional para lidar com você e entender as suas emoções e controlá-las, você não vai entender as emoções do outro e não vai ajudá-lo a controlá-lo. Então, Sócrates foi muito inteligente e muito sábio ao colocar isso, né? Conheça-te a ti mesmo e ganharás o mundo. E às vezes a gente só fala conheça-te a ti mesmo, mas ele tem um complemento à frase. Né? Se você quer ganhar o mundo, conheça-te a ti mesmo. Se você quer ganhar a sua equipe, conheça-te a ti mesmo. Se você quer ganhar os resultados que você imagina chegar, conheça-te a ti mesmo. Porque é a partir do conhecimento que você tem sobre você é que você vê o mundo. Muitas vezes eu vejo o mundo com os olhos que eu me vejo. Se você olhar para você e você achar que você é um derrotado, a sua emoção, aquilo que você coloca para fora e te movimenta, você vê um cenário de derrota. Então, é muito importante você entender que a inteligência emocional primeiro é com você. Não é à toa que Goleman, né, o pai da inteligência emocional, ele começa primeiro com 2 fatores internos, que é o autoconhecimento e a autogestão. E depois que você tem o autoconhecimento e a autogestão, depois que você olha para você e você consegue controlar você, a partir do momento que você consegue fazer de você alguém inteligente emocionalmente, ele diz, agora olha para o outro. Agora olha com empatia, agora olha com habilidade social. Ou seja, a partir do momento que você consegue fazer um raio-x em você, pegue esse mesmo scanner que você passa em você e você se autocontrola e ajude o outro. Tem empatia com o outro. Né? Tem habilidade emocional e social com o outro. Então, é muito interessante você entender que, primeiro, se você não tiver inteligência emocional para conhecer e controlar as suas emoções, você não vai ter inteligência emocional para controlar, ou melhor, para ajudar o outro a controlar e entender as suas emoções. Então, é muito interessante a gente pensar isso, porque quando se fala em inteligência emocional, a gente sempre pensa no outro, a gente sempre pensa no chefe, mas talvez o chefe seja o menos importante nessa ciranda.
é muito mais importante eu comigo mesmo, eu com meus subordinados, do que eu com o meu chefe, do que eu com... Não que eu estou dizendo que ele não seja importante, mas na hierarquia de importância, eu ainda vejo essa hierarquia. Sim. E uma coisa importante nessa citação, conheça-te a ti mesmo, até mesmo para você saber o que que você vai fazer com aquela informação, né? Eu estou pilhada, eu estou estressada, eu estou ansiosa. O que eu faço? Estou numa situação onde estou numa reunião, por exemplo, e aí estão expondo as novas ideias, as novas metas, aquilo me deixou ansiosa. O que que eu faço aqui agora? Pelo amor de Deus, eu vou entrar em crise na frente dos meus subordinados, na frente do meu chefe. Isso não vai ser legal. E como que eu controlo essa ansiedade? Isso faz parte do autoconhecimento. Tem pessoas que, para controlar essa ansiedade, por exemplo, precisam apenas tomar uma água, ou dar uma volta no banheiro, ou só respirar outro ar, desconectar um pouco. Isso também é inteligência emocional. Você se conhecer a ponto de saber o que está sendo nocivo para você ou não, e aqui o que fazer quando algo está sendo nocivo para você, porque as situações na nossa vida, elas são muito nocivas para nós, mesmo na inconsciência da outra pessoa. Então, o seu chefe, no caso do exemplo de uma reunião, o seu chefe não quer que você fique nervoso a ponto de ter uma crise de ansiedade. Ele está apenas expondo quais são as novas metas, os novos objetivos, que a gente tem que melhorar o engajamento da equipe. E você, com os seus medos, com as suas inseguranças, se sentiu ameaçada, se sentiu ansiosa. Então, como que eu vou controlar isso? O outro, nesse caso, não tem culpa. É onde a gente também traz a autorresponsabilidade para o jogo. E aí, eu me conhecendo, eu consigo entender o que fazer nesse tipo de situação. E isso serve para qualquer situação na nossa vida. Inteligência emocional, gestão e controle emocional cabem em qualquer área da nossa vida e são fundamentais para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Com toda certeza. É o que você disse, né? Muitas vezes, quando eu consigo me perceber, eu consigo perceber o outro. E você falou um exemplo muito bacana, que é o do chefe, né? Muitas vezes o chefe está eufórico, ele está nervoso, ele está assim, ele está assado, porque ele está com medo da meta, né? E parece que ele está cobrando, que ele está chamando a gente para uma responsabilidade acima da nossa capacidade. E muitas vezes ele está refletindo aquilo que ele está sentindo, e não tem nada a ver comigo, né? Ele está nervoso ou ele está cobrando, não tem nada a ver comigo, é muito mais a ver com ele do que comigo. Então acho que é muito importante você fazer essa leitura e realmente você saber se posicionar, né? O Instituto Gente tem um programa que, deixa eu lembrar o nome, Master Power, né? E o Roberto, ele traz 4 pontos que eu achei muito legal essa sacada aí. Ele diz o seguinte, que todas as pessoas têm 4 poderes, tá? Ele tem o poder de destruir, ele tem o poder de ser vítima, ele tem o poder de controlar ou ele tem o poder de compartilhar. E é muito interessante você entender isso daí, que é você olhar para a sua vida e falar assim, puxa, qual é o poder que eu tenho sobre mim? Existem muitas pessoas, Mari, que elas vão construindo. Quando ela está conseguindo montar o alicerce de alguma coisa, de uma carreira, de uma profissão, de, sei lá, de um relacionamento, de repente, tudo se destrói, né? Às vezes, a pessoa entra num trabalho, entra num relacionamento, ela sempre é vítima, sempre é coitada, sempre não pode, sempre isso, sempre aquilo outro. É o poder que ela mesma tem sobre ela de se vitimar. E muitas vezes a pessoa, ela entra num relacionamento, numa profissão, em alguma coisa, e ela sempre quer controlar tudo. Tudo tem que passar pela mão dela, ela tem que controlar o namorado, tem que controlar a namorada, tem que controlar o marido, tem que controlar o filho. E ela vira uma pessoa insuportável, porque ela tem um poder de controle muito forte. E eu aprendi esses 4 poderes com o Roberto, e sinceramente, muitas vezes eu olho para a minha vida e pergunto assim, qual é o poder que eu tenho utilizado ultimamente
nessa situação ou naquela situação. E o último é o poder de compartilhar. E aí a inteligência emocional vem nisso, né? Quando eu consigo entender qual é a minha predisposição, se é de destruir, se é de controlar, se é de me vitimizar ou se é de compartilhar. E quando eu consigo entender como isso acontece comigo, eu consigo entender como que eu estou agindo com o outro. Porque se eu tenho o poder de me autodestruir, eu tenho o poder de destruir o outro. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, porque o perfeccionismo, ele vem muito dessa questão de você destruir o que o outro faz, né? Então, é muito interessante você utilizar a inteligência emocional para fazer um raio-x, né, em você, para passar um código de barra em você. Porque o mesmo código de barra, o mesmo leitor que você passa em você passa no outro. E se você se vitimiza, você tem a capacidade de ter pena do outro. E ninguém cresce sentindo pena, tá certo? Tendo sobre ele um olhar de pena. Se você tem o poder de destruir, você vai destruir o outro. Então, seus relacionamentos não dão certo porque você destrói o outro, né? Ninguém gosta de trabalhar com você porque você destrói o outro. Ninguém gosta de trabalhar com você porque você não consegue ver o outro crescer. Porque você se sente bem muitas vezes ou você aprendeu a destruir. E a questão também do controle é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que não consegue relaxar, se você é uma pessoa que não consegue ter momentos, se permitir ter momentos de descontração, de relaxamento, você vai estar sempre controlando o outro. Então é muito interessante essa parte da psicologia, da inteligência emocional, porque isso nos faz nos conhecermos melhor, mas acima de tudo, isso me faz conhecer como eu me relaciono com o outro. E na vida profissional, isso é muito bacana, tá certo? Se eu sou alguém que compartilha comigo, se eu sou alguém que aceita os meus defeitos e que eu percebo onde eu preciso melhorar, eu vou conseguir ver isso na vida do outro também, que é o poder de compartilhar, é o poder de dar a mão. Sim, eu enxergo isso também como autossabotagem. Eu vejo muitas pessoas me procuram para mudar de vida, para tentar novos caminhos, para tentar uma nova saída, porque não estão satisfeitos com a sua vida hoje, com os seus resultados. E aí, a partir do momento que a gente define metas, que a gente define objetivo, que a gente vai traçar estratégia, para que haja o crescimento daquela pessoa, para que realmente haja uma mudança efetiva, mudança de controle comportamental, mudança de mindset, mudança de crenças limitantes, aí a pessoa volta nesse padrão destruidor, nesse padrão controlador, nesse padrão de vítima. E aí é onde ela começa a se auto-sabotar, porque ela está iniciando uma mudança que vai trazer algo positivo para ela, mas o seu inconsciente, ele não entende isso. Porque ele foi programado para viver aquela vidinha que você está vivendo hoje, que você não está feliz. Então você volta para esse padrão, você se auto-sabota, e quando você vê, você está infeliz de novo. Mas o porquê que é importante a gente mudar esses padrões, a gente trabalhar todas essas crenças limitantes? Porque só assim há o crescimento efetivo, porque só assim há a mudança verdadeira na nossa vida, no nosso ambiente, seja de trabalho, seja familiar. Porque quando eu conseguir quebrar esses padrões, quebrar essas crenças que me fazem ter esses comportamentos, eu vou estar liberto do cárcere emocional. Eu vou estar liberto de todas essas crenças que me trouxeram tanta tristeza, tantas coisas negativas para minha vida que me deixaram infeliz. Então, libertar-se de tudo isso faz parte do processo. Não é fácil, é doloroso, é difícil, mas nós estamos aqui para te ajudar a ter esse crescimento. Eu me coloco à disposição. Quem faz acompanhamento comigo sabe, meu celular está ali 24 horas. A hora que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Porque nós vamos passar por esse caminho juntos. Nós vamos fazer tudo isso juntos. E por que eu falo tanto o juntos? Porque às vezes a gente se acha tão pequeno
A gente se julga tão incapaz de conseguir realizar uma mudança que eu preciso ter alguém do meu lado. E eu não estou do lado dessa pessoa 24 horas por dia, mas só dela saber que se ela precisar eu estou ali, ela tem muito mais confiança, ela tem muito mais força para conseguir lutar contra essas crenças e viver a vida que ela sempre sonhou. É isso aí. Eric Berne é um médico psiquiatra americano. Na década acho que de 50 ele criou uma teoria chamada análise transacional, né? E ele chama esses ciclos que você chamou, né? Ele chama de script de vida, né? E ele diz que o ser humano tem uma grande probabilidade ou uma grande propensão a repetir comportamentos e a vida dele fica uma vida cíclica, né? Seja ou no poder de vítima, ou no poder de destruição, ou no poder de controlar. E quando a pessoa consegue se libertar desse script, ele consegue então atingir o poder de compartilhar, que é o poder de você conseguir ver em você e no outro aquilo que tem de bom e consegue se permitir ser diferente a cada dia. Bom, Mari, temos quase uma hora, né, de live, então vou Passou devolver a bola para rápido, né? você. Se alguém da nossa equipe, da nossa audiência quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, estou aqui para servir. E devolvo a Fiquem à bola para vontade para fazer suas você. Quero te perguntas. agradecer pelo carinho, pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana. Quando eu olhei no relógio aqui, 9h27, eu falei, meu Deus, passou uma hora e eu nem vi. A gente foi conversando, né, trocando ideias. Falamos muitos conceitos importantes para a vida de qualquer pessoa, seja E de uma profissional ou maneira pessoal. leve, né? É. Então, estou aí para servir. Muito, muito obrigado. E se alguém quiser perguntar Muito alguma obrigada. coisa, se eu não souber, eu pergunto para você. Comandante, muito obrigada por aceitar o meu convite. Foi uma noite assim muito especial para mim ter você aqui com a gente. Foi um momento muito agradável, de muito conhecimento, coisa que eu adoro, né? O pessoal aqui que já me acompanha sabe que meu lema é compartilhar conhecimento, porque só o conhecimento liberta. E quando a gente faz esse tipo de encontro, a gente, querendo ou não, está tocando pelo menos uma vida. E isso, para mim, já é mais do que o suficiente. Colocar a sementinha na cabeça de uma pessoa para que ela consiga enxergar que existe transformações que podem ser realizadas na vida dela e que isso pode transformar a vida dela, é indescritível. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Ah, vamos ver. O Rafael disse top. A Arlete, gostei. Saviano Cheuri, como deixar de ser perfeccionista? É, Eu enxergo. Pode responder. é entender que você é humano. E a principal característica do ser humano é cometer erros, tá certo? A perfeição é ilusória. O que é real é o aperfeiçoamento. Nunca queira ser perfeccionista, queira sempre ser aperfeiçoado. O aperfeiçoado entende que errou e melhora. O perfeccionista fica sempre parado porque ele nunca vai achar a perfeição. Dentro da medicina chinesa, a gente traz o conceito de perfeccionismo para o nosso fígado, para a nossa vesícula biliar, que são os nossos órgãos responsáveis por esse tipo de comportamento. Então, quando a gente traz o perfeccionismo, eu quero ser perfeito, eu quero fazer o melhor e não aceito se não sair perfeito, eu estou cada vez alimentando sintomas e doenças que vão acometer o meu fígado e a minha vesícula. E como equilibrar isso, né? Dentro da medicina chinesa, a gente tem os 5 elementos, e uma das maneiras de equilibrar essa energia, de equilibrar tudo isso, é você fazer exercícios que vão trazer o equilíbrio para o ciclo como um todo. Então, alongamento matinal, exercícios vocais vão trabalhar bastante você gastar essa energia desse elemento. Então, trabalhar muito a voz, fazer exercícios vocais, Mari, exercícios de respiração, vão des trazer tudo isso para a gente.
Desculpa te interromper, mas se a live cair, você não vai conseguir salvar no IGTV. Ah, tá. Por Tá causa de bom, uma então. hora. Ah, ele não tá me barrando. Não? Ah, então beleza. Então Não. você tá melhor do que eu. Ao Ferreira Vanilda, estava em um curso. Esta live ficará gravada? Sim, ela vai ficar gravada aqui no meu IGTV e mais tarde ela já vai estar disponível no nosso YouTube também. A Tiane colocou show. Mafra Acupuntura, vocês são top. A Maria, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Rodrigo, muito bom. Rafael, show. Arlete disse saudades do Major. E muito obrigada, aprendi muito com vocês. Pessoal, muito obrigada. Comandante, se você quiser ficar mais um pouquinho, eu vou respondendo as perguntas que estão surgindo. O Rafael acabou de colocar aqui. Como trabalhar com pessoas negativas? Existe algum método? Você quer Bom, responder? Posso responder? dentro Como que da... vamos fazer? Pode responder. Ah, por favor. Não, dentro da área da liderança, em relação a pessoas negativas, não é fácil você ter uma pessoa que pensa sempre que as coisas vão dar errado. Acho que a grande questão é descobrir por que ela é sempre tão negativa. E a melhor maneira de descobrir é perguntar. Por que você acha que dá errado? Qual é o fundamento disso daí? E ela vai começar, muitas vezes, a perceber que a questão é medo, insegurança. Mas quando você mostrar para ela que o medo dela é um medo infundado e que a insegurança dela não tem o porquê ser inseguro daquela maneira, que inclusive se ela errar está tudo bem, a gente só precisa... Porque assim, o erro ele é humano, você só não pode ter compromisso com ele. Entendeu? Eu não tenho problema quando eu erro, eu tenho problema quando eu tenho compromisso com o erro. Quando eu erro porque eu não fiz o que eu precisava ter feito ou porque eu não fiz o máximo que eu poderia fazer. Agora, quando eu erro e erro porque eu sou humano, beleza, eu aprendi. Porque na verdade você sempre ganha. Ou porque você ganhou ou porque você aprendeu. Então eu sempre digo para as pessoas negativas, cara, se tudo der errado, vamos fazer o nosso máximo e a gente vai ganhar do mesmo jeito. Porque ou a gente ganha o que a gente quer, ou a gente já ganha porque aprende. Com certeza. Existe uma prática que você pode colocar, você que perguntou se existe algum método, que a gente utiliza muito com o ponto de vista da medicina chinesa. A negatividade, ela está ligada diretamente ao nosso elemento metal, ao pulmão. Então, se eu, antes de iniciar uma reunião com essa pessoa, antes de iniciar uma discussão sobre algum caso, alguma coisa importante, se eu trouxer um momento de reflexão, fala assim, não, pessoal, olha, tô vendo que a energia aqui tá muito pesada, tô vendo que a gente tá muito fora do ar, ainda conectado com o mundo lá fora, dando o exemplo de uma reunião novamente. Vamos todo mundo respirar um pouquinho? Ó, 5 minutos. Puxa o ar e solta, do jeito que ensinei para vocês anteriormente na live. Quando a gente faz essa oxigenação, a gente libera essa energia negativa e faz com que essa pessoa tenha atitudes mais positivas. Por isso que quando a gente fala de meditação, de mindfulness, de yoga, a respiração é o ponto principal, porque é onde a gente vai liberar tudo isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, comandante. Eu amei ter você aqui. Foi incrível. Foi um bate-papo maravilhoso e a gente tem que repetir mais vezes. Com certeza. Um abraço, galera. Um abraço, Bonfim, Valéria, Dona Arlete, toda essa galera, Maristela, toda essa... Eu acho que o comandante travou. Pessoal, queria agradecer imensamente a participação de vocês e fazer um convite. Dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, para iniciarmos o mês com chave de ouro, com energia total, estarei fazendo uma masterclass sobre a mente inabalável. O que nós precisamos fazer, quais são as atitudes que eu preciso ter, como me comportar mentalmente, como ter o controle emocional para ter uma mente inabalável e alcançar todos os meus objetivos.
O comandante caiu de vez, mas eu tenho certeza que ele amou estar aqui com a gente. Eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigada. Um abraço para todos, uma noite abençoada, iluminada. E amanhã tem mais. Amanhã nós temos Rich Frota aqui, doutor Ricardo Frota, conversando com a gente também sobre saúde mental. Então, médico psiquiatra, gente. A gente está ficando muito importante com as nossas lives. Eu espero vocês. Muito obrigada a todos. E um detalhe importante: a inscrição para a Masterclass já está disponível no link da bio do meu Instagram. Então, se você ainda não está me seguindo, ainda dá tempo, corre lá, me segue, clica no link e já faça a sua inscrição. É um pequeno formulário, 4, 5 perguntinhas, rapidinho você responde e já garante a sua vaga para essa Masterclass. São poucas vagas disponíveis, pessoal. Então, vamos participar, porque vai ser muito legal. Eu estou programando fazer um evento um pouco diferente do convencional, né? Onde a gente mais escuta do que interage. Então, eu quero a interação de vocês justamente para que vocês vejam o quanto é fácil colocar em prática controle, inteligência e gestão emocional nas nossas vidas. Muito obrigada a todos vocês e até amanhã.